Agora há pouco estava ligado. Não, a Cecília está aí, sim. Eu não vejo Estou aqui. Aí. Agora eu vejo. Oi, Aí. professora. Bom, É que eu deixei a câmera desligada. Bom, então acho que a gente pode começar. Então, em primeiro lugar, agradecendo muito a Márcia e a Cecília por participarem com a gente nesse momento importante da defesa da dissertação da Cibele. Ainda que nessa condição aqui que a gente esteja, a gente tem que fazer online. Agradeço muito terem dado um jeito de encaixar na agenda, porque trabalhando online parece que a gente está trabalhando o dobro, parece que as 24 horas estão ficando mais curtas, enfim, está tudo bem difícil, né? Em todo caso, então, agradeço de novo, e a gente então pode começar na lógica de sempre. A Cibele vai ter até 20 minutos para apresentar o trabalho, depois eu passo a palavra para a Márcia, que é a nossa convidada externa, e depois a Cecília, minha comadre, que é da PUC mesmo. Então, a única coisa é que a gente tem que desligar o nosso microfone e a nossa câmera para poder o fluxo de dados não ficar interrompido. Tá bom? Então, Cibele, a gente vai desligar agora o nosso microfone e a câmera, e você, então, fica com a palavra no máximo 20 minutos, tá certo? Tá bom, combinado. Então, vamos lá, gente. Vou desligar aqui. Tô vendo que todo mundo desligou. Então, eu peço licença para falar, peço licença às mais velhas. Agradeço mais uma vez a todas vocês, Carla, pela orientação, pela paciência, pelo cuidado, por ter acreditado nesse projeto. Professora Márcia, que ajudou muito na qualificação, com muita coragem, com muita provocação. Ajudou também com várias estagnações ali que estavam complicadas de saírem. Professora Cecília, muito obrigada por ter aceitado, vocês todas por terem encaixado. Como a Carla disse, esse é um momento muito difícil, né, com a pandemia do coronavírus. Então, nós e as nossas pessoas queridas estão sendo afetadas, né? Então, também queria aproveitar para desejar saúde e cura para todas nós, e que Omolu, o Senhor da cura, o Senhor das chagas e da cura, que possa nos trazer a cura e as transformações sociais e espirituais necessárias para que a gente tenha relações de mais respeito e equilíbrio com a natureza e com a coletividade, né? De alguma forma que esse momento possa proporcionar isso. Então, esse trabalho, em primeiro lugar, quero oferecer para todas as mulheres periféricas de todo o nosso Brasil, mas para além dele também, e especialmente, como eu disse no texto, né, a minha avó materna, o amor maior da minha vida, também a minha mãe e meu pai, e a todos os meus ancestrais e ao povo que me acompanha, e em especial Débora, minha companheira, que auxiliou em todo o caminho, e pessoas que foram muito importantes para o nascimento e para a concretização desse trabalho, entre elas a Sinara, a Sulamita, a Ivani, a Silvia, a Karina. Então, a pesquisa começa mais ou menos quando eu participo do projeto fotográfico Sou Minha, né, o projeto da Alessa, que nasce na periferia sul, né, de São Paulo, nos entornos do Grajaú, mas Grajaú, considerando Grajaú e Parelheiros mais embaixo. E aí eu fui fotografada por ela em 2017. Eu já conheci a primeira edição do projeto, mas eu fiquei bastante impactada com a participação nele e essa experiência de ser fotografada profissionalmente, sozinha. E depois de ver aquelas fotos, obviamente, foi a primeira vez que isso aconteceu na vida e foi bastante transformador, né? Não é todo dia que uma mulher periférica tem a oportunidade de ser fotografada num ensaio profissional e por nenhum motivo a não ser o próprio ensaio. Então, as inquietações com a potência desse projeto começam aí. E então, eu comecei um trabalho com a Alessa, né? Eu comecei a me aproximar da Alessa e a gente começou a pensar numa terceira edição do projeto. E aí eu comecei a participar dessas conversas sobre o que poderia ser a terceira edição do projeto. E a partir daí a gente foi conversando também, revisitando a primeira edição e a segunda,
do projeto, e eu resolvi, em algum momento, marcar uma entrevista com ela, porque todas as nossas conversas que ficavam ali soltas, a gente ficava indo e voltando na primeira e na segunda edição, eu achei que seria legal ter um momento para gravar a fala dela e depois transcrever isso, então a gente conseguiu fazer, essa foi a primeira entrevista. Depois eu entrevistei a Madu Figueroa, Maria Eduarda Figueroa, que era a única participante do projeto que eu conhecia pessoalmente até então, né, era a mais próxima, então foi mais fácil entrar em contato com ela, e aí por isso ela foi escolhida, e depois dela eu decidi que eu não queria mais entrevistar ninguém pessoalmente, eu queria fazer um contato com todas as mulheres que pudessem, né, que estivessem disponíveis, para fazer uma conversa, para fazer uma roda de conversa sobre o projeto. E aí a gente convidou, eu e a Alessa, né, conversei com a Alessa, a gente convidou as mulheres, e aí só a Clemilda apareceu. Então, a segunda entrevista, né, terceira entrevista, mas a segunda entrevistada participante do projeto foi a Clemilda. E aí são os nomes originais, como eu explico, né, para que a gente possa ter visibilidade. Elas concordaram com isso, revisitaram também os trechos transcritos das entrevistas, né, que eu escolhi para o projeto. Então, é isso. E aí, no primeiro capítulo, então, Águas que Rompem o Concreto, eu falo um pouco do que eu adotei como guia, né, para essa pesquisa, que foi, então, a psicologia social crítica, as epistemologias feministas decoloniais e a interseccionalidade enquanto metodologia, enquanto teoria, enquanto metodologia. E aí, trago um pouco essa questão da colonialidade, né, então, quando a gente fala da invasão dos europeus na América Latina, e a gente fala de como foi o Brasil colonial, trazer a colonialidade para agora é dizer que as estruturas econômicas, sociais e culturais que nasceram com essa invasão ainda continuam, né? Então a gente tem o sistema capitalista hoje, e a forma como as hierarquias do mundo estão organizadas são fundadas, né, no colonial, então a gente fala disso como colonialidade, né? O que se mantém de forma estrutural, social, cultural, economicamente. E aí, alguns possíveis sentidos da descolonização, então, aí eu trago um pouco da filosofia africana, como trabalha Simone Nogueira na tese dela sobre a psicologia africana. Então, a gente fala um pouco sobre a tradição oral, sobre a religião e, na verdade, a espiritualidade como forma de vivência, não a religião como a gente experimenta no Ocidente exatamente, mas um conceito de religião que faz parte da vida, então simplesmente viver é um aspecto que é espiritual também, e como a tradição filosófica africana do Ocidente, do continente, traz essa vivência de espiritualidade como parte da vida, né? Não como uma coisa fragmentada que só pode aparecer na religião. Eu apresento os orixás, então falo isso primeiro para que quando eu fosse falar dos orixás, então não fosse uma coisa folclórica e como se estivesse falando só de uma mitologia que tem a ver com a cultura como fragmento, e sim como parte de um todo, de uma filosofia que enxerga a vida como um todo. Então os orixás, da forma como eu apresento, estão presentes na cultura como um todo, não só nas religiões, mas que as religiões herdam isso. Então eu apresento as Iabás, então Oxum e Iemanjá, que são das águas, Oxum das águas doces, Iemanjá das águas salgadas, Nanã, Senhora Nanã, das lamas, das nascentes, das águas nascentes, e que conversam tanto e está ligada um tanto com o Omulu, o Baluaê, que é o senhor das chagas e da cura, e Ansã, a senhora dos ventos, dos raios e da movimentação e da comunicação do ar. Fala um pouco de como todas as orixás, e os orixás são guerreiros, né? Tem aspectos de guerreiros, e as orixás femininas não escapam a isso, mas muitas vezes a nossa visão ocidental de feminino e masculino costuma tirar o aspecto amoroso dos orixás masculinos e tira o aspecto guerreiro das orixás femininas, então aponto isso. Aponto que uma forma de resistência à colonialidade é o resgate da ancestralidade. Então, olhar para trás, saber quem veio antes de mim e tentar resgatar que culturas, que coisas que
que podem me fazer conectar com esses ancestrais, com essa ancestralidade, para então eu resistir a essa narrativa que me contam sobre mim, do que me impõem para mim. Então, o resgate da ancestralidade como uma possibilidade de resistência à colonização, ou como uma possibilidade de descolonização, fala dessas imposições em linha reta, né, do ser homem branco, cis e hétero, né, cisgênero e heteronormativo, como essas imposições em linha reta fazem com que quem está fora, por um lado, sofre por não ser reconhecido, por outro lado, quer reconhecer, e como isso é conflitante, né, causa conflitos internos. Apresento a interseccionalidade, então, como esse pensamento, que é um pensamento negro, decolonial, do feminismo negro decolonial, fala sobre a inseparabilidade estrutural do racismo, do capitalismo, do cis-heteropatriarcado, então como é complexo, e para analisar uma coisa eu preciso considerar todas as outras, porque elas estão ali dentro de um complexo, né? Não dá para separar e dizer que é uma só, ou que uma vem primeiro, ou que uma está sozinha, enfim. E aí fala um pouco sobre as relações raciais, então o racismo estrutural que funda o capitalismo, que funda a nossa sociedade, que marca todas as instituições brasileiras, e como ele vai se desdobrando no racismo institucional, no racismo pessoal, no racismo internalizado, que destrói identidades, né? Poderia dizer construir, mas destrói mesmo. Então, um breve comentário sobre a negritude enquanto construção de consciências do que é ser negra, do que é ser negro, e possibilidades disso. E a branquitude enquanto identidade racial branca, mas fundada no racismo estrutural e no medo do negro, no racismo científico, e que funda as políticas de branqueamento no Brasil. Então, como trago isso na minha fala, na fala da Clemilda, quando a gente revisita as nossas famílias, como que uma parte de nossos ancestrais são europeus que vieram para trabalhar e para embranquecer o Brasil, né? Então, como nas nossas histórias, quando a gente olha para trás, a gente consegue também enxergar essas histórias das políticas do branqueamento no Brasil. E aí, os privilégios simbólicos e concretos que fazem parte da branquitude enquanto identidade racial branca. Então, basicamente, é isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu contextualizo um pouco a periferia e mulheres periféricas. Então, quando a gente fala de periferias, são muitas e muitas possibilidades de entender periferias também. Quando a gente localiza para São Paulo, para a cidade de São Paulo, a gente tem também periferias, e são bastante diferentes entre si. Então, falo da periferia sul, e especificamente, porque a periferia sul também é muito grande, né, e especificamente da região do Grajaú e de Parelheiros, né, que são o extremo sul, o finalzinho do pescoço ali da girafa, que é São Paulo. Então, o quanto o Grajaú e o Parelheiros são áreas conectadas com a represa Billings, e como essas águas falam de uma riqueza espiritual e de fartura, né, tanto para a Umbanda quanto para o Candomblé, então para as religiões de matriz africana. Falo de como as periferias, e as periferias em geral, mas trazendo para sul, como elas se constroem a partir das migrações do final do século XX para São Paulo, né? Então, as migrações forçadas de pessoas do estado de São Paulo para a cidade de São Paulo, e de pessoas de todo o país, mas norte e nordeste, uma migração forçada para encontrar melhores condições de vida em São Paulo, e como isso foi tratado, né, pelo governo. Fala um pouco dos movimentos de mulheres periféricas por garantia de direitos, né, ali na época da ditadura ainda, e o quanto mais para cá, projetos de ação cultural têm acontecido muito fortemente nas periferias, e aí o quanto que a periferia é palco, então, de ações culturais muito fortes, né, como saraus, como teatro, sem contar o rap, o hip hop, o samba, que a gente já conhece. E aí, ser periférico, né,
ter noções diferentes sobre o que é perto e o que é longe, numa cidade que é tão grande, tão desigual como São Paulo, e que tem concentrações de privilégios em um bolo que é chamado ali de um centro, não exatamente geográfico, mas um centro econômico, cultural da cidade. Então, o que é perto e longe, para quem é periférico, é muito diferente. Porque o Grajaú é muito longe, Parelheiros é muito longe. Para quem? Para quem está no centro, para quem está nessas áreas de maior acesso, que são centros culturais e econômicos. O quanto a Umbanda e o Candomblé, né, as religiões afro-brasileiras estão presentes na periferia. E aí também as marcas de desigualdade, né, nos equipamentos culturais, de saúde, educação e de diversidade muito grande, porque na periferia temos pessoas que são de classe baixa, temos pessoas que são de classe média alta, inclusive. Então, um olhar para a periferia que homogeneiza todo mundo e olha como uma coisa só, não é um olhar real. E aí eu falo um pouco do que é ser mulher periférica, e esse foi, acho que talvez o capítulo mais difícil, que eu mais recebi broncas aí da minha orientadora e da professora Márcia também. Então, o que é que você quer dizer com mulher periférica? E aí, então, eu falo um pouco do que a Glória saudou atrás, como é o dilema de ter referências culturais que são incompatíveis, como é que a gente se torna uma híbrida cultural, como a gente se encontra em encruzilhadas, né? Então, como nas periferias, e falando da periferia sul, a gente encontra, então, pessoas que têm ascendência indígena, que têm ascendência negra, que têm ascendência europeia, e que estão ali em diferentes condições de acesso à cultura, à saúde, por conta de todos os entraves estruturais, mas como que todas essas referências culturais ficam cruzadas e a gente tem referências híbridas e precisa, ali na encruzilhada, encontrar um lugar de identificação e também de transformação de identidade, e como essa formação híbrida é realmente o encontro interseccional mesmo, porque eu não posso olhar e dizer que, então, simplesmente uma questão de raça, ou é uma questão de gênero, ou é uma questão de classe, porque é tudo junto e ao mesmo tempo, então é um exercício interseccional olhar para as mulheres periféricas. E aí resgata o conceito de americanidade da Lélia Gonzalez, que fala da formação negra e indígena do Brasil e da América Latina, mas de toda a América, né? Então, como nas periferias a gente tem, talvez por uma ausência do Estado, mas também por conta das migrações e por conta de toda essa questão híbrida e rica, né, por conta de todas essas encruzilhadas, como a gente tem uma construção e uma reprodução rica mesmo de encontros de americanidade. Então, como que o rap, o hip hop, o samba, o que a gente faz nos saraus, a forma como a gente resiste, como a gente se reconhece, como a gente faz cultura, são exercícios de cultura e de reconhecimento de uma americanidade. Estou nomeando isso assim, não que a gente nomeie, mas eu estou nomeando isso assim. E estou dizendo também que nas periferias a gente tem uma maior possibilidade de relações raciais menos marcadas pela hierarquia social entre pessoas negras e pessoas brancas, principalmente por conta de toda essa questão híbrida, mas de questões de classe. Então, como geralmente pessoas brancas da periferia costumam não se identificar com os valores brancos da alta classe, e como isso pode possibilitar uma maior facilidade de construção de identidades brancas antirracistas, mas coloco isso como uma maior possibilidade, não como um paraíso, e não como invisibilizando as desigualdades e os privilégios que as pessoas brancas continuam tendo na periferia. E também aponta a necessidade de aprofundamento dessas questões. Acho que a gente precisa de mais pesquisas que tenham esse olhar para as periferias. No terceiro capítulo, Espelhos de Oxum, fotografia e autoimagem. Então eu falo um pouco da fotografia enquanto um trabalho técnico, né? Não é um trabalho espontâneo, nesse caso, de investigação. Então a fotógrafa que cria o projeto Sou Minha é uma fotógrafa profissional, e tem aí todas as técnicas de como ela olha, como ela posiciona a câmera, como é que ela trata essas imagens, como esse projeto ele é digital, e ele tem então a ver com como a gente lida com o tempo das coisas digitais. Então receber as fotos por e-mail
abrir as fotos no celular, salvar ou não as fotos, deletar ou não as fotos, como isso tem uma relação de tempo muito rápida, mas ao mesmo tempo como a relação que foi construída com a fotógrafa faz com que a coisa tenha, ela ressoe de um jeito diferente, e também quando ela cria as revistas que estão aqui comigo, é a possibilidade de uma relação que é para além do celular ou para além do computador. E trago a autoimagem como uma ideia um pouco mais ampla e distante da valoração positiva ou negativa, que é a autoestima, né? Porque a autoestima, então, ou ela é boa, ou ela é ruim, ela tem uma valoração positiva ou negativa, e a autoimagem acho que é um conceito um pouco mais amplo que eu preferi. E eu acho que a fotografia sintetiza um pouco o que eu entendo como autoimagem, né? Que o nosso olhar para nós, a forma como a gente se olha, a forma como a gente se entende, é construída a partir do olhar de outras pessoas para nós. E como a fotografia concretiza isso, porque é realmente o olhar de uma fotógrafa, de um fotógrafo que está fotografando, que está vendo, e a gente vai se olhar a partir desse olhar do outro. Então, acho que a fotografia sintetiza a forma como eu entendo que a autoimagem é criada por aprendizado social. E aí, como isso tudo tem a ver com a interseccionalidade e com a colonialidade, porque a forma como as pessoas nos olham, como a gente aprende a se olhar, está fundada nesse cis heteropatriarcado capitalista, branco, então a gente aprende a se olhar desse jeito. E aí eu trago o ensinamento dos espelhos de Iemanjá e Oxum. Então, Iemanjá se olha no espelho para olhar os inimigos, e Oxum se olha no espelho para se amar. Então, como o espelho de Oxum é uma imagem que a gente projeta para fora de nós, a gente olha e a gente pode se conhecer e se reconhecer a partir dessa imagem. Então, eu acho que o projeto Sou Minha, ele concretiza essa possibilidade de ser um espelho de Oxum, de fazer espelhos de Oxum, porque ele permite um olhar para si e um reconhecer-se ou não nas imagens, mas um pensar sobre si, só porque sim. Só porque essa é a ideia do projeto, não é fotografar para ser bonito, não é fotografar para mostrar alguma coisa específica, é fotografar para, olha você. Então, no quarto projeto Sou Minha, Espelho de Oxum, eu falo mais sobre isso, como a Alessa idealizou esse projeto para que ele fosse assim, para que ele fosse um espaço de relação das mulheres consigo mesmas, um espaço de autocuidado, um espaço e um tempo para que essas mulheres, para que nós pudéssemos nos olhar, e aí ela, enquanto fotógrafa, enquanto mulher feminista, vai percebendo como as mulheres periféricas se olham e não se reconhecem em beleza, não se reconhecem em força, mas ela reconhece isso, e aí pensa nesse projeto como uma possibilidade de mostrar isso. Então, esse exercício de olhar para si, conhecer e se reconhecer, que é do Espelho de Oxum, como o projeto permite isso. Então, coloco como um projeto fotográfico feminista, porque ele foi pensado para esse cuidado e fortalecimento das mulheres periféricas. Trago o mito de Oxum, transformado em pavão e depois em abutre, para pensar essa ressignificação da beleza. E aí, trago mais da minha própria experiência com o projeto, né, dessa busca que o meu olhar teve por uma beleza branca padrão, né, de uma mulher branca delicada, boneca, bonita nesse sentido que é imposto socialmente, e como a experiência de Madu Figueiredo, né, de Maria Eduarda Figueiredo e de Clemilda Evangelista. Então, como elas trazem bastante a questão da liberdade, né, para construir os próprios caminhos, para construir os próprios olhares, como a beleza é sutileza, delicadeza no olhar de quem vê e percebe, como a beleza é relação, e então é uma narrativa que eu posso construir a partir das relações, e não uma narrativa que é imposta e eu aceito e digo, então, tá, eu sou ou não sou bonita, e isso é ou não é bonito por uma narrativa imposta, mas sim uma coisa construída em relação. Fala um pouco da relação com os cabelos que a Clemilda e a Madu trazem, e coloco que esse projeto, creio que traz a possibilidade desse reconhecimento da africanidade, de olhar para si, mas olhar para si e resgatar um tanto dessa ancestralidade e se autodeterminar. Então, eu vou determinar qual que é a narrativa sobre mim e me descolo dessa narrativa que está imposta por esse sistema colonial, capitalista moderno, todo ligado com essa história do cis heteropatriarcado branco. Eu acho que é isso. Acho que acabei.
Beleza, então agora eu já passo a palavra então para a Márcia, tá bom? Tá bom, vou colocar no mudo e tirar o vídeo aqui. Estou voltando aqui no. Estou abrindo a câmera. Tá certo, Mar. Abriu? Abriu. Abriu. Vamos lá. Bom, primeiro, agradecer, né? Por ser convidada para a banca, porque nem sempre quando a gente vai para a qualificação, né? Sucesso, né? Então, poder participar agora nesse segundo momento, para mim foi muito gratificante e foi muito bom ver o percurso que a Cibele construiu. Então, já de antemão dizer do meu agradecimento por esse novo convite, agradecer a professora Carla, né, com quem eu tenho feito várias dobradinhas e que tem sido muito importante também para mim, a Cibele pelo convite, e a professora Cibele por partilhar com ela essa banca e essa possibilidade das trocas que a gente vai estar fazendo aqui. Esquisito essa coisa online, mas vamos lá, né? Já estou nesse processo de aprender um pouco sobre isso. Bom, eu vou começar falando do sumário, vou fazer uma estrutura bem redondinha, pensando na maneira como eu fiz a leitura do trabalho. Então, em relação aos capítulos, aos títulos dos capítulos, a forma como você estruturou, foi muito interessante, assim, eu gostei bastante. O título dos capítulos e os subitens, eles dialogam com a proposta que você coloca já na sua introdução. E aí, algo que me chama a atenção muito, e que me chamou a atenção durante a qualificação e que você retoma agora, é o quanto o processo de embranquecimento ele impacta na construção dessa autoimagem e no fortalecimento dessa sua autoestima. Isso aparece na introdução e depois eu vou retomar um pouco isso nas conclusões, lá no final, que você não chama como conclusões, mas os reflexos finais nas águas do fim do curso. Gosto da forma como você trouxe o percurso metodológico, ela é muito, muito didática e é uma forma muito tranquila de mostrando esse movimento das águas, esse movimento do pensamento mesmo, né? Essa proposta do ir e vir e a partir daí produzindo o percurso que você desejou. Tem alguns erros ortográficos, mas muito pouco, e aí nada que vai afetar, obviamente, a qualidade do trabalho, mas depois eu te mando onde que eu vi algumas correções necessárias. Mas isso é só mesmo para contribuir com você em termos de organização mesmo do texto. Na página 10, você traz essa questão, então, que eu já destaquei, que é os apagamentos sistemáticos das mulheres brasileiras, herdeiras das políticas de embranquecimento. E aí, aqui, para mim, esse trabalho ele é fundamental, né? Eu me lembro de, na qualificação, a gente conversar sobre isso, já que, em geral, eu trabalho, em geral não, já que eu trabalho com a perspectiva de mulheres negras, e aí eu dizia para você, mas essas mulheres que você está entrevistando são mulheres periféricas e negras, são mulheres, que tipo de mulher você está trazendo? Então, acho que no seu trabalho você consegue trazer essa mulher periférica. E queria dizer que o caminho que você faz, ele é muito bom nesse sentido. Tem lacunas, como você mesmo coloca, em relação a esse debate das periferias. Então, eu me senti muito contemplada, porque você manteve, que era uma discussão nossa, você vai manter, você vai ampliar, você manteve, mas você trouxe numa perspectiva muito importante, que é a perspectiva da interseccionalidade. E aí, a partir daí, faz muito sentido a forma como você desenvolveu o seu trabalho. Na página 11, eu já fiquei com uma primeira pergunta que depois você vai responder,
mas que eu acho que valeria a pena fazer. Eu não sei se o trabalho vai ser ainda revisto antes de entregar para a biblioteca, não sei como vai ser isso, porque acho que teve algumas mudanças, né? Mas é só para dizer como você vai trazendo, depois você vai trazer a Cida Bento, e aí a partir da Cida Bento, o debate sobre branquitude. Na página 11, quando você apresenta as mulheres fotografadas, eu coloquei uma anotação que era: a Alessia é a fotógrafa, você não indica o pertencimento, a identidade ou a origem racial dela. A Madu, que é a segunda que você apresenta como mulher negra e gorda do Grajaú. E aí eu fiz lá uma pergunta que era: essa descrição ela é uma descrição política e é uma descrição também a partir da Madu. A Clemilda, você coloca como mulher de Yansan, mas você também não explicita a cor. Você vai fazer isso lá na frente, porque depois, na hora que eu vou fazendo a leitura do trabalho, eu vou ver que isso está lá. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque esse é um debate que a Maria Aparecida Bento vai fazer o tempo inteiro, de que quando a gente nomeia, se a gente opta por nomear, que a gente nomeie todas. Porque nesse primeiro momento, me parecia que a única mulher negra ou que a única mulher racializada era a Madu, já que as outras você não faz nenhuma referência a elas. Então, esse é um primeiro elemento só para você pensar, que seria interessante já na introdução fazer essa mudança de narrativa para impactar quem faz a leitura, porque isso é o que se mantém sempre. E aí, depois eu li, e óbvio que eu entendi, mas acho que já valeria a pena aqui, no percurso metodológico, trazer essas 3 questões. Até porque você se propõe a isso a partir do título da sua dissertação, que é Mulheres Periféricas, Relações Raciais e Autoimagem. As orientações, depois na página 12, gosto da maneira como você traz as orientações para as epistemologias feministas. E aí, você usou o Quijano mais para frente para discutir colonialidade, e você faz isso muito bem, faz isso de uma maneira muito interessante, porque o Quijano ele vai propor que a gente faça uma análise a partir do território, a partir da América Latina, para pensar colonialidade. Então, isso é fundamental para as nossas pesquisas, olhar para a América Latina, que você também, em vários momentos, vai sinalizar. Na página 15, você traz o lugar da branquitude e, contraditoriamente, as dificuldades dentro desse espaço de uma identidade branca, a partir do lugar de classe, né? E você traz isso a partir da sua própria experiência no programa de pós-graduação. Acho que aqui é um outro elemento que vale a pena, em artigos, em outros momentos, trazer, para a gente pensar o lugar da universidade na inclusão das periferias. Deixa eu ver. Eu me lembro da gente ter discutido a questão das religiões de matriz africana também, se você entraria ou não entraria, já que isso aparece muito no seu texto. E aí a escolha que você fez da tese da Simone Nogueira, embora você coloque que você não teve tempo para fazer a análise na profundidade que você gostaria, ficou muito boa. Eu diria que em tempos de pandemia, essa discussão que ela traz, ela é mais do que atual e necessária, né? Quando a gente olha as reportagens falando que os animais voltaram a circular pelas grandes cidades por conta da redução do número de pessoas nas ruas. Quando a gente pensa
no processo de melhora da qualidade do ar e da água por conta dessa parada forçada que nós tivemos no planeta nesse momento, e de uma outra possibilidade de relação com a natureza, o debate das filosofias africanas, ele é essencial. E você traz isso de uma maneira muito importante que a gente quase não encontra, porque, em geral, a África vai ser tratada, né, ou a herança africana, ou a presença da população negra no território brasileiro, ela vai ser sempre trabalhada a partir da negação da humanidade, que você também vai discutir com o Fanon. Então, ou é a partir da negação da humanidade, ou é a partir da ideia de uma África como um continente vazio de sentido e de significado. E, por consequência, das religiões de matriz africana como aquilo que há de mais perverso, daquilo que é mais primitivo e violento na face da Terra. Então, trazer esse debate da Simone Nogueira deu para o seu trabalho, na minha opinião, um salto qualitativo muito grande, porque ela vai te falar dessa visão de integralidade e de uma filosofia da não compartimentalização da vida, e aí você faz essa sacada, faz esse salto interessante a partir dela, para falar da dimensão espiritual como algo que precisa ser considerado. E, em geral, a gente também tem, enquanto academia, uma dificuldade de trazer essa dimensão para a cena. Então, parabéns por essa escolha da tese da Simone e da forma como você encadeou a sua proposta de pensar periferia, de pensar resistência, de pensar o espelho de Oxum, fundamentado naquilo que dá base, naquilo que dá consistência para os orixás, para as religiões e para as práticas religiosas dos africanos, a partir dessa religiosidade. Então, parabéns por isso. Na página 23, lá na primeira linha, tem um erro de digitação, porque você traz, considerar o espírito não se trata de uma busca apenas interior, olha eu já lendo, apenas interior, mas também interior. Então, precisa acertar, porque... então, eu entendo que o que você digitou aqui, o que você queria incluir aqui era a busca não apenas interior, mas também exterior. Nos dois lugares está como interior. Então, isso precisa ser consertado. Outro destaque que eu quero fazer, que também está na página 23. A noção de tempo na filosofia africana não está focada no futuro, e sim no presente e no passado. Isso, quando você vai trazendo os relatos das pesquisadas, das fotografadas, sobre o que elas esperavam das imagens, e essas imagens a partir do que o passado e o Oriente e o presente coloca sobre a vida delas, faz muito sentido. Então, acho que aqui também tem uma sacada muito interessante na forma como você coloca. E aí, na sequência, a discussão da noção de circularidade também, que eu gostei bastante. Tá. Vamos lá, senão eu vou ficar aqui muito tempo. Daqui a pouco, Carla, me avisa se o meu tempo estiver acabando, quando estiver acabando, porque eu não marquei. Eu também não estou marcando, não. Esqueci de marcar, Márcia. Mas eu vou dar uma acelerada aqui. Sibeli, aí eu queria te fazer uma provocação, aí é uma provocação mesmo, assim, sabe? Que você faz toda uma discussão importante da centralidade feminina, da narrativa feminina, e da gente trabalhar a partir das mulheres, e você traz isso no texto, então vou só te provocar, porque na página 25,
Não, na 26, você vai trazer, final da 25 para o início da 26, que existe uma tendência do Ocidente em relação, uma tendência enviesada em relação à feminilidade e à masculinidade dos orixás. E aí eu queria te provocar no seguinte, ó, você começa, quando você vai falar dos orixás, você começa pelos orixás masculinos. As mulheres estão no segundo parágrafo, então uma provocação aí, dentro disso que a gente está trabalhando. E como você faz essa crítica aí de que são retirados aspectos guerreiros das orixás e o amoroso cuidadoso dos masculinos, eu senti falta de você trazer isso no texto, sabe? De alguma forma apontar isso, mas dizer, olha, então, existem essas características, tal. Em relação às orixás femininas, você vai trazer mais para frente. Mas eu acho que isso seria interessante para um outro trabalho, fazer esse apontamento e trazer, a partir do conhecimento, essas características também para quebrar esse lugar, porque senão você coloca de novo que isso acontece, mas a gente não consegue avançar para dizer, então, tem outras características e elas precisam ser trabalhadas. Tudo bem? Na página 29, você vai colocar no seu parágrafo das lacunas históricas das famílias, quando você muito bem coloca a ascendência europeia valorizada e que não sabemos as etnias que pertenciam aos ancestrais indígenas e africanos, para um artigo que você for produzir, aqui você precisa nomear isso. Isso é racismo estrutural. Então, não saber a que etnia pertence é fruto do racismo estrutural que nega a humanidade a esses povos e, portanto, a sua ancestralidade. Então, acho que é marcar. Em alguns momentos, a gente precisa nomear aquilo que a gente está falando, né? E aí, eu acho que aqui, nomear seria importante. Vamos lá. Interseccionalidade. E aí, eu vou chegar para os geógrafos, aí pensando as imagens. Os geógrafos brigariam com a gente, com você, com os mapas, porque as imagens das fotografias, elas estão muito nítidas, e os mapas, eles precisariam ser mais nítidos. Então, a gente conhece, dá para procurar em outro lugar, mas se você for utilizar as imagens em outro lugar, é importante pegar mapas que a gente, na hora que faz a leitura da página, a gente consiga identificar. É claro que a gente conhece, mas pensando que o trabalho vai circular, as imagens, elas não estão nítidas, né? Então, só uma questão aí para pensar. Do mesmo modo, lá na página 57, eu fiz uma consideração, que é o seguinte: lá você está trazendo o relatório da diversidade, e aí você traz 58% da população paulistana se declara católica, 23% evangélicas, e apenas 0,5% de religiões de matriz africana. Esse 0,5% é muito pouco, né? Olhando para o seu trabalho, inclusive, assim, porque esse 0,5%, então, está aqui dentro do seu texto. E aí, é óbvio que esse dado está lá, mas eu coloquei aqui, que aqui também seria legal fazer a marcação do racismo estrutural para dizer que a autodeclaração sobre a religião, ela também sofre a interferência dessa branquitude, desse processo de embranquecimento, e que não necessariamente, porque aí você coloca no segundo parágrafo, lá na quarta linha de baixo para cima, você vai colocar isso. O número percentual totais podem parecer pequenos. Eles não parecem pequenos, eles são pequenos. Contudo, diante das violências históricas, não é digno de nota que elas permaneçam resistindo. Se pudesse, e num outro trabalho, eu acho que valeria a pena você alterar essa ideia, porque eu entendo que os números são pequenos por conta da forma como o processo de negação
da identidade, da religiosidade e do direito ao culto aos orixás no Brasil foi estruturado desde o processo da colonização. Por isso, poucas pessoas têm a coragem, então, só 0,5% dessa população tem a coragem de falar abertamente sobre as suas práticas religiosas. Mas isso é uma sugestão minha, e aí eu queria discutir com você a hora que a gente abrir para a sua fala. Porque eu acho que aqui a gente diz, olha, mas é muito pouco. E o cotidiano, a realidade, as nossas relações vão mostrar que não é tão pouco. Então, a gente precisa problematizar isso. E eu queria, depois o restante do trabalho, eu quero dizer que está muito bem organizado, o trabalho com a fotografia e as discussões sobre autoimagem, autoestima e mulheres periféricas tem muita coerência, muita convergência, e explicita aquilo que você se propõe desde o início do trabalho. Então, para ir caminhando já para o final, eu quero fazer duas colocações. Uma em relação, e você já trouxe isso na sua apresentação, uma em relação à página 68, quando você fala das identidades brancas periféricas antirracistas, e depois quero também dialogar com você sobre as suas reflexões finais. Então, são esses 2 pontos, só para dizer que eu já estou aí caminhando para o final da minha fala. E aí eu vou começar dizendo o seguinte, durante todo o seu texto, quando você traz o Quijano, quando você traz o Fanon, quando você traz a tese da Simone Nogueira, você traz a Lélia muito bem, você delineia um percurso para dizer das mulheres periféricas e que entre as mulheres periféricas, as mulheres negras, elas têm impactos que estão relacionados às relações patriarcais e às relações raciais. E aí, aqui me parece que a gente... E aí, quando você coloca na 68 que há uma maior possibilidade para a construção de identidades brancas periféricas antirracistas, não deixando de considerar que as periféricas negras estejam em condições de desvantagem, eu acho que a gente precisaria pensar pela sua própria escrita, que não é a vivência na periferia que vai apresentar isso como uma maior possibilidade de construção dessa identidade. Porque a própria Maria Aparecida Bento, ela vai falar do privilégio simbólico. Então, ela vai dizer, entre os pobres, há um privilégio simbólico que é fruto dessa produção racializada da vida e desse olhar da branquitude. Então, há, sim, e aí eu estou fazendo uma afirmação a partir dos trabalhos que eu tenho feito, principalmente na área da assistência, há entre as periféricas práticas também muito racistas. Porque o racismo, enquanto uma ideologia, ele captura todos os corpos. Então, estar numa condição... E aí, ele pode não incidir do ponto de vista das condições de habitação, ele pode não incidir do ponto de vista do poder aquisitivo. Mas quando a gente pensa no simbólico, quando você traz a questão, por exemplo, da autoimagem, do cabelo, ele se expressa também nas relações entre mulheres periféricas, na minha opinião. Então, aqui, eu penso que a gente poderia dialogar que a possibilidade de construção de identidades brancas antirracistas, ela passa necessariamente, não pelo território, mas pela possibilidade que a Maria Aparecida Bento traz, que é a possibilidade das pessoas brancas e pobres nos territórios periféricos também se apropriarem do debate racial e de, a partir daí, produzirem práticas antirracistas. Né? Então, eu queria dialogar com você sobre isso, porque eu acho que aqui, e não é isso que você quer dizer por tudo que você trouxe no trabalho, mas a forma como esse parágrafo está organizado,
e pensando que ele pode ser utilizado por outras pesquisadoras e que vão te citar, aqui ele dá uma margem perigosa para quem não fizer a leitura do seu trabalho, do que é que você está dizendo em relação a práticas antirracistas, tudo bem? Então, é nesse sentido que eu queria conversar com vocês sobre isso. E nos reflexos finais das águas do fim do curso, tá muito bem organizado, né? Metodologicamente você vai respondendo os capítulos que você estruturou. Mas e aí é desejo meu, e eu só estou falando do meu desejo, e você não tem nenhuma responsabilidade em relação a isso, mas eu fiquei pensando que aqui você poderia dizer para nós o que é essa escolha da mulher periférica, né? Da noção do conceito de mulher periférica, o quanto ele foi importante para esse percurso que você realizou. E o quanto o embranquecimento, que é aquilo que você traz lá na introdução e que você também vai trazer durante o texto, o quanto o embranquecimento, ele de fato impacta nessa autoimagem, para que a gente possa repensar as relações a partir dos corpos e das produções de identidade fora da ditadura dessa branquitude, que é o que está permeando todas as relações raciais até hoje. Então, acho que para mim faltou isso, assim. Aqui era o momento de você dizer, olha, então, as mulheres periféricas não negras, elas também são impactadas na produção da sua autoimagem e da sua autoestima, porque o processo de embranquecimento também as coloca num lugar difícil de ser manejado, e isso você traz no trabalho o tempo todo. Então, acho que aqui poderia ter feito isso, mas também não ter feito não retira a qualidade do trabalho que você realizou. Então, é isso. É dizer que está muito bem elaborado, está muito bem escrito. Dizer para a Carla que eu estou... E parabenizar a Carla também, né, por essa empreitada junto com você. E dizer para ela que eu estou muito satisfeita com o debate que você fez sobre as mulheres periféricas e tem muita convergência com o debate que eu faço em relação às mulheres negras. Então, meus parabéns e sucesso aí, que você possa daqui desdobrar em várias outras atividades e que você possa se cuidar e voltar logo, logo para o doutorado. Parabéns. Márcia, muito obrigada. Então, Cibele, agora é sua vez de responder, tá bom? Tá bom, eu tô ligando aqui. Professora Márcia. Obrigada, em primeiro lugar. Eu acho que as suas contribuições, elas são sempre muito, muito, muito ricas, né? Eu acho que cada contribuição que você fez na qualificação me deu um tantão de amadurecimento, de florescimento, assim, puxa, era isso, Carla estava tentando me dizer alguma coisa assim, mas eu não estava entendendo, não estava saindo. Então, obrigada, muito obrigada. Acho que as suas reflexões, né, e os apontamentos que eu escrevi todos aqui, é injusto eu responder tudo agora, porque acho que algumas coisas que você apontou ainda precisam de maturação, sabe? Ainda precisam de processos de reflexão, de amadurecimento, e daí, inclusive, se você estiver disponível para a gente fazer isso em conjunto, em artigo, alguma coisa assim, eu toparia, ficaria muito honrada, porque acho que são coisas para além desse trabalho, né? Então, quando você falou no começo, né, se o trabalho for revisto, para indicar a origem racial, eu pergunto para Carla se isso é possível, acho que é algo que seria bacana fazer. Eu tentei, nessa introdução, colocar a descrição delas como elas se resumiram, né, quando falaram de quem elas eram. Então, tentei colocar isso, mas acho que fica bastante aberto, e a única que está marcada, de fato, lá é a Madu, das entrevistadas, né? Então, concordo. Quando você faz a provocação da centralidade da narrativa feminina, e aí eu começo pelos masculinos, eu pensei nisso quando eu estava escrevendo, inclusive, mas é que
quando a gente fala de Umbanda e Candomblé, quando a gente fala dos orixás, eu acho que não começar pela esquerda, não começar por Exu, e não falar de Oxalá, do Senhor Supremo, não dá, porque os dois, os aspectos desses dois orixás estão presentes em todas as orixás, né, femininas e masculinas, mas acho que seria esses aspectos que eu não apontei, né, do amoroso e cuidadoso do masculino e do guerreiro nas femininas, eu acho que seria bacana desdobrar isso melhor, e daí numa coisa fora do trabalho. Os dois momentos que você aponta de nomear o racismo estrutural, né, tanto no momento que a gente não sabe a que etnia pertenceram os nossos ancestrais indígenas e africanos, quanto o dizer que a religião é dificultado, puxa, eu concordo muito, algo que gostaria de ter feito assim, e acho também que é algo que necessita de correção e de apontamento também num artigo, e aí eu estou já pensando em milhares de coisas que sei que talvez não dê conta de fazer, mas é algo que eu gostaria sim, acho que é importante marcar o racismo estrutural, e a gente... isso, inclusive, foge, né? Eu estou pensando no momento que eu estava escrevendo, no momento que eu estava analisando, e perplexa, e ali, e eu poderia ter nomeado, e teria sido mais fácil, inclusive, desenvolver o pensamento. Quando você fala que os números são, de fato, pequenos, eles não parecem pequenos, e que isso não reflete a nossa realidade, acho que faz muito sentido. E ali demarcar o racismo estrutural e ter questionado os números, acho que teria sido, sim, importante. Algo que é possível de fazer, sim. Agora, na página 68, quando você aponta que a leitura disso pode ser perigosa, né? Então, o nascer no território periférico e ser uma mulher branca ou ser um homem branco no território periférico, simplesmente isso possibilita a prática antirracista, é algo que pode ser mal interpretado e replicado, inclusive justificando aí a inatividade nesse sentido da necessidade de racialização e de construção de práticas antirracistas. Eu concordo, sim. Acho que faltou explicitar essas coisas no texto. Quanto à conclusão, eu acho que tudo isso que você falou são coisas que eu ainda tô me dando conta, sabe? Era impossível colocar isso nas conclusões, porque o quanto o embranquecimento afeta a autoimagem, aí falando da minha e desse processo de escrita, do processo de pesquisa e do processo de entrevista, de conversar com elas, de rever as histórias delas, rever as minhas histórias, as histórias das mulheres conhecidas. Acho que isso é uma coisa que está muito viva ainda, está muito atual. Então, eu adoraria se as suas palavras pudessem ser escritas lá por você, mas sei que isso não é possível. Agora, eu acho que essa é uma coisa que ainda está sendo desdobrada, a minha própria identidade, da forma como eu me reconhecia e vou me reconhecendo, está muito remexida por todo o trabalho, por toda a pesquisa, por tudo isso. Então, eu acho que são essas coisas que eu queria comentar e eu quero, sim, levar esse trabalho adiante. Foi muito trabalho. E, então, essas coisas que você apontou e que necessitam de correção e aprofundamento, eu gostaria, sim, de fazer. Eu só queria fazer dois comentários. Queria fazer só dois comentários. Porque na sua fala, quando você traz a importância de começar pela esquerda, está certíssimo. Mas esse parágrafo precisava estar lá, entende? Porque, para quem não conhece, então, a hora que você for fazer um artigo, que você for, coloque isso. Esta apresentação, essa forma de apresentação, ela tem a ver com esse aspecto religioso, porque é isso que você está trazendo no seu trabalho, né? Essa dimensão da religiosidade que não é conhecida dessa parcela da população que não se auto-identifica, entendeu? Então, esse parágrafo, exatamente da forma como você coloca aqui, ele poderia estar ali antes da apresentação. E aí, super concordo.
iniciar com o Exu, mas essa provocação é para você, porque quem não conhece isso, diz assim, mas aqui de novo ela hierarquizou, e nesse processo não era de hierarquização, né? Então, dizer isso, faça essa anotação quando você for utilizar, faça essa problematização, porque isso enriquece muito o seu trabalho. Então, acho que era esse elemento, e das considerações lá, das reflexões finais, foi o que eu disse, era o meu desejo, e aí é meu desejo, e sim, a gente pode conversar e pode trocar, porque eu me senti muito contemplada com essa possibilidade do debate que você traz das mulheres periféricas. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Oi, então, está satisfeita, Mar? Com as respostas? Então, agora eu vou passar a palavra para a Cecília, tá bom? Cecília, sua vez. Oi. Olá, Mar. Deixa eu arrumar aqui. Então, obrigada, Carla. Quero agradecer também muito a oportunidade de estar aqui, de estar lendo esse trabalho, né? A Carla, como bem fala, nós já somos comadre, porque estamos uma na banca das outras, né? A outra. Mas isso realmente tem me dado a possibilidade de pensar muito sobre as coisas que estou estudando e, enfim, os autores que estou me apropriando agora, né? Cibele, ler o seu trabalho foi um exercício muito interessante de mergulhar, de tentar mergulhar nas questões que você está nos trazendo, mas fundamentalmente pela sua forma de escrever e de organizar o trabalho, né? Antes de estar falando do seu trabalho, também quero dizer que foi um prazer estar conhecendo a Márcia e poder estar ouvindo, né, a apreciação que ela deu do trabalho. Para mim foi muito enriquecedor e pude compreender melhor o que você fez. Tá? Então, eu fiz uma leitura partindo, né, do seu objetivo e os caminhos que você escolheu, né? Sejam eles epistemológicos ou metodológicos, né? Então, quando você põe, né, o título, já nos mostra o que você está pretendendo fazer, né? Na verdade, você vai fazer aí um caminho, né, de trabalhar com questões, né, que vêm de uma religiosidade, porque você já começa com os espelhos de Oxum, mas, a partir desse contexto, você discutir a questão de mulheres periféricas, relações raciais e autoimagem. Contudo, quando a gente vai na sua investigação, a gente percebe que tudo isso, né, espelho de Oxum, mulheres periféricas e relações raciais, na verdade, são contextualizações para você compreender a questão da autoimagem deste tipo de mulher, ou dessa característica de mulher, né? Então, é a partir daí que eu vou estar tentando compreender como que você fez e o caminho que você fez. Então, vou falar um pouquinho de como eu entendi isso, né, e te fazer algumas provocações. Então, eu achei interessante que você coloca claramente o caminho epistemológico, né? Você contextualiza, evidente, na psicologia social crítica, que é a questão, né, da psicologia que você, no programa que você está, né, colocada, e a questão do pensamento feminista, de feministas negras e da questão de coloniais, né? Isso já evidencia, logo no início da sua dissertação, de que lugar que você vai falar, tá? E as concepções que estão te sustentando, né? Então, até que tipo de criticidade você vai fazer. Eu acho isso fundamental numa dissertação, tá? Porque já mostra, né, que tipo de análise você vai fazer e que olhar que você tem, né? E aí a sua justificativa também é interessante, né? Você fala que você escolhe esses caminhos epistemológicos porque são justamente aqueles que podem
ser críticos a uma produção do conhecimento que seja hegemônica, tá? E fundamentalmente, que se propõe a ser neutra, né? Então, com isso, você está se posicionando, dizendo, olha, eu vou estar questionando as questões do saber hegemônico, né? E vou estar questionando a neutralidade, né, do saber. O que dá uma expectativa da leitura e do trabalho a ser dissertado aqui. Depois você decorre alguns parágrafos justificando a importância do tema, que eu gostei muito, fica muito claro que você se apropria disso, né, e fala com propriedade. Na página 15, eu faço minha primeira provocação, porque você diz o seguinte, você diz sobre seus papéis desempenhados e os lugares em que está sendo. Então, eu entendo que são características de quem você é, e diz que isso moldam o seu pesquisar. Né? Mas essa palavra moldar, né, dá a entender ao leitor que não tem possibilidade de autonomia, porque você está moldada pelas questões que estão te orientando, que são os caminhos epistemológicos ou as questões, as características dos lugares onde você está. Então, é uma provocação, tá? Eu entendi, pelo todo o seu trabalho, que não é moldar, né? Eles te orientam. Tá? Então, depois você pode me dizer um pouco o que você pensou para estar dizendo, ou usando este termo, moldar. Aí, o primeiro capítulo inteiro, você vai falar sobre a colonialidade e o desafio da descolonização, né? Então, você vai discutir, né, a questão a partir da noção de da supremacia branca, marcada pelo sistema euro-americano, a fim de defender que a descolonização só é possível ser pensada a partir de uma visão do pensamento negro para estabelecer crítica às questões de raça que estão nas estruturas sociais hegemônicas. Tá? Eu acho que, assim, faz muito sentido com o que você se propõe inicialmente, né? E aí você vai se fundamentar muito no argumento da tese da Simone Nogueira, que eu concordo com a Márcia, né? Te dá uma qualidade nas suas argumentações, né? O trabalho da Simone, que vai trabalhar com a questão da capoeira angolana, né? E a descolonização da vida, na perspectiva da psicologia africana, ela vai trabalhar sobre os conceitos de identidade, tá? Então, é muito interessante, é um trabalho que foi feito lá no NEPIM, né, sobre a orientação do CIAMPA, e que a gente tem discutido muito. E aí eu já digo a você que, para mim, começou a ficar muito característico que, quando você fala da autoimagem, né, você está falando de uma identidade. Então, quero te parabenizar pela escolha dessa tese, que te deu realmente muita característica. Na sequência, né, você vai afirmar lá na página 20, que é isso que você pretende fazer, tá? Seguir aquilo que a Simone está falando, que é a questão da integralidade. Quando ela está falando disso, ela vai estar se referindo à questão da religiosidade e seus significados serem integrados à vida cotidiana da comunidade, que não era possível, né, na religiosidade africana, né, ser separada da experiência vivida dos significados religiosos, então, da experiência vivida no cotidiano, dos significados religiosos. Então, essa integralidade. E aí, muito bem, vem a expectativa de que é isso sim, porque você diz que é este o caminho que você acha adequado. Mas eu não entendi, porque parece que você questiona um pouco isso, né? Aí você fala, você começa a falar do seu percurso, da sua experiência, mas logo à frente você vai afirmar
sobre essa espiritualidade e vai desenvolver essa questão, né, importante da cultura africana e volta às questões da Simone, a questões da Simone Nogueira. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que você quis dizer quando você põe um certo senão a essa integralidade, mas depois você fala da sua experiência e volta a falar disso. Então, não sei se é uma questão de redação ou se tem alguma questão aí que eu não entendi. Como a noção de espiritualidade, você adensa, tá? A reflexão iniciada, contextualizando a religião dos africanos trazidos para o Brasil, né? E aí você me fez pensar muito sobre a afirmação de que a noção de religiosidade desse africano vindo para a América está centrado lá na natureza e com centralidade no espírito, né? E que isso integra a existência espiritual, física e mental. Considerar o espírito é uma busca interior conectada ao corpo, aos territórios e às lutas, né? E apresenta essas religiões afro-brasileiras, em especial o candomblé e a umbanda. Então, aí começa a fazer muito sentido, né, essa questão de você estar se referindo ou utilizando esse contexto da religiosidade para compreender essa mulher periférica e depois, no meu entendimento, o que você faz é uma proposição de intervenção ao estudar ou a refletir sobre um projeto, né? Então, nesse sentido, né, começa a ficar claro que você vai afirmar na página 26, que é estudar, sentir, viver a filosofia africana é uma oportunidade de resgate ancestral para todas nós, dadas as bases culturais africanas de nossa sociedade, e é um aspecto importante da nossa vida, na vida de nós mulheres, tá? Essas são afirmações que você vai estar assumindo ou colocando ao longo do texto. Eu observo que você, enquanto pesquisadora, está o tempo todo se colocando e colocando as demais mulheres. Então, todos os seus argumentos e as suas questões teóricas, você vai sustentando a partir de experiências suas e dos depoimentos das mulheres que você entrevistou, né? E aí você vai usando alguns autores, né, como Lugones, o Fanon, né, para estar discutindo com esses argumentos da experiência vivida. E aí, quando você começa a discutir a questão da branquitude, eu acho que dá uma outra característica importante ao trabalho, né? A gente tem visto muito hoje a discussão de que só é possível discutir, né, a questão da colonização da questão da negritude se a gente estudar e discutir a questão da branquitude, né? E aí você coloca isso no trabalho, né, e com muita propriedade, né? Então, isso que você faz, não resta dúvida, tá, que o método da sua dissertação, tá, ele é muito original, né? Para um trabalho acadêmico, porque você vai fazendo a sua colocação das suas experiências, das experiências de depoimentos que você tem, e dialogando com autores significativos nas temáticas que você está pontuando, que está discutindo. Então, isso representa um desafio, evidentemente, de fazer isso numa dissertação de mestrado. Mas, sobretudo, eu identifico muita coragem, tá? E te parabenizo por isso. Porque você correu riscos. Tá? Mas riscos, tá? De abranger muitas questões, tá? E que depois eu vou fazer algumas provocações por isso. Então, eu entendo que a grande questão posta até aqui, tá,
é a referência de humanidade e dignidade imposta pelo colonizador. É o que você está colocando com muita ênfase. Tá? O branco europeu e suas particularidades, que é o imposto. Uma forma coercitiva e que você vai sustentar depois para discutir a questão da imposição da beleza. Mais uma vez, quando você coloca isso, você vai falar da sua experiência de vida, tá? Para refletir sobre a exclusão e adoecimento de certos corpos. Você considera aqui aspectos da raça, classe, gênero e territorialidade. E fecha o argumento com a concepção de espírito na religiosidade africana. Perfeito, fica redondo a sua análise. Fica redonda a sua análise. Então, é nesse contexto, né, que você chama o conceito de interseccionalidade. Tá? Mulher negra, interceptada pela experiência do racismo e machismo, e a condição de raça que aponta a condição de classe. Se discute a questão da interseccionalidade enquanto perspectiva, né, referencial de análise e reflexão para o racismo estrutural no contexto dos estudos de branquitude e negritude, tá? A partir de uma experiência com mulheres psicólogas. Me chamou muita atenção aquela discussão que você faz, né, e que fica muito claro, né, a questão da branquitude, quer dizer, as mulheres, né, não se veem como raça, as mulheres brancas, né, nunca sentiram, porque elas nunca sentiram racismo. Aí eu vejo um pouco a influência da tese que você leu da Lia, né, e te digo que a Lia tem um artigo muito interessante na Psicologia e Sociedade, né, que fala sobre isso. Tá? Então, a contribuição dessa tese também foi muito importante para que você pudesse fazer isso e ficou com muita propriedade. E é a partir daí, dessa noção, que você vai fazer uma discussão pertinente à questão da branquitude, que é a política e a ideologia de branqueamento no Brasil. Né? E aí você coloca a afirmação da questão da ideologia, da democracia racial, e num país que é miscigenado e que tem a visão de ser pacífico, tá? E com isso encobre toda a violência histórica, tá? E que o tempo todo isso é atualizado, né? Em relação não só à população negra, mas também em relação à população indígena, né? E que, ao mesmo tempo, é exaltado e valorizado, né, a população branca. E, em especial, a origem europeia. E a gente poderia aí citar 1000 coisas que nós fazemos de visibilidade do país em que aparece o modelo de beleza da mulher branca de origem europeia. Né? Então, com isso, você abre a sustentação da sua temática para discutir o referencial do corpo imposto à mulher negra a partir do corpo da mulher branca e europeia. Né? Aí você vai fechar esse capítulo, que eu acho que é com muita, né, brilhante, a sua referência aí, que é as questões do Davidson e do Fanon. Né? Aí, com isso, eu entendo que você tem um capítulo de uma discussão teórica que vai fundamentar o seu trabalho. O capítulo 2 vem dando uma outra sustentação, onde você vai discutir novamente essas questões, mas incluir outras, que é a questão do território, tá? E a questão periférica. Né? Eu acho que assim, a Márcia já falou muito bem sobre isso, mas que eu também gostei, porque você vai dialogar para falar sobre isso com moradores, compositores, com a própria fotógrafa, né? Com um colunista de jornal, né? Com os músicos, com letras de músicas, né? Com dados históricos e geográficos, e, sobretudo, quando você utiliza, né, os dados do relatório de diversidade étnico-racial
e pluralismo religioso no município de São Paulo, que é de 2016, é muito recente, né? E com isso você diz com um aprofundamento a questão da desigualdade racial e de gênero nos territórios. Você vai falar ainda sobre a mulher periférica e com a ajuda de todos os depoimentos de entrevista, você denuncia a desigualdade racial e de gênero ao acesso à educação, à vulnerabilidade e à violência, né? Bem como, novamente, você vem falando da questão da supremacia branca no referencial, agora não só de beleza, mas você utiliza a questão da humanidade, né? E, na sequência, você vai discutir a Constituição híbrida brasileira, negro, índio, europeu. Então, você vai o tempo todo indo e voltando nos questionamentos e nos argumentos que você usa. Então, ao ler seu trabalho, eu vou entendendo que os 2 primeiros capítulos são referência para o 4º, em que você vai discutir o projeto da fotógrafa como possibilidade para processos de transformação de autoimagem. Então, isso como rupturas para determinações hegemônicas, né, palavras suas até, impostas na sociedade moderna, em relação à raça, gênero, classe, espiritualidade e formas de conhecer e ser. O 3º capítulo, em que você vai discutir a questão da autoimagem, da fotografia, e discute a questão da autoimagem pautada pela inferioridade e a necessidade do seu desvelar e o quanto a fotografia desvela isso, eu entendo que é também de apropriação teórica do que isso significa, mas fundamentalmente é de explicar uma questão metodológica do seu trabalho e da sua análise, né? E ela é feita com muita originalidade, muito bem feita. Eu já afirmei acima que a dissertação tem uma forma original, aqui eu diria até irreverente, porque se constitui enquanto denúncia e, sobretudo, o empírico que você utiliza é uma proposta enquanto modelo ou mesmo exemplo ou possibilidade de intervenção, né? Mas eu afirmei também que você corria riscos, e aqui eu faço algumas provocações. Você abordou conceitos como colonialidade, branquitude, interseccionalidade, negritude, autoimagem. Você abordou realidades vividas a partir da sua vida cotidiana e de outras mulheres, mulheres periféricas, mulheres negras, povo híbrido, religiosidade africana. Se discute questões como desigualdade de direitos, imposições de padrão de beleza, poderia afirmar mais alguns. Contudo, você não aprofunda nenhum deles, porque o seu interesse é utilizar esses conceitos como referência para discutir a questão da autoimagem, né? E, fundamentalmente, discutir o projeto, né, Sou Minha. Tá? E aí eu te faço, para finalizar, porque não vou falar mais que isso, né, a grande questão, né? Você está trabalhando, quando trabalha com autoimagem, uma questão muito importante do processo de identidade. Tá? E, ao meu ver, uma questão importante nessa autoimagem é a questão da branquitude e a ideologia do branqueamento, né? Então, o que eu mais sinto falta de você ter aprofundado mais são esses 2 conceitos, mas não só na discussão deles nos primeiros capítulos, como agora no 4º capítulo, onde você discute o projeto. Tá? Então, ao discutir o projeto e as fotos e os depoimentos sobre a foto, eu sinto falta, né, de você ter trabalhado mais esse conceito, né, tanto da branquitude quanto da questão da autoimagem, né, porque isso é que está o cerne do seu trabalho. Então, eu disse que isso é uma provocação, não depõe em nenhum momento o trabalho que você fez, mas é uma questão que eu gostaria de ouvir você falar, por que você optou em não fazer isso, né? Porque, na verdade, né, o seu trabalho evidencia uma contradição muito grande, tá?
e que possibilita, né, realmente o que a gente tem chamado nos estudos de identidade, que são fragmentos emancipatórios. Tá? A partir do quê? Dessa contradição mesmo entre aquilo que é imposto e é imposto por uma questão, né, da ideologia do branqueamento, imposto pela questão, né, do conceito de branquitude, e por quê? Esse conceito é tão internalizado a ponto de a mulher branca não sentir a questão de que ela também tem uma racialidade, né? E que o modelo de beleza dela não é modelo para todos, tá? Não é modelo, é um tipo de beleza. Tá? Isso não depõe e não coloca em inferioridade as outras belezas. Né? Então, eu só queria ouvir você falar sobre isso é mais curiosidade, e saber, né, o que é que eu posso mais aprender com você sobre isso, tá? Mas eu também parabenizo muito o seu trabalho, gostei muito de ler, é um trabalho muito gostoso, tá? E que eu espero que no doutorado você amplie esse debate, tá? Parabéns a você e a Carla. Bom, Cibele, então agora você responde para a Cecília. Tá bom, vou desbloqueando aqui. Obrigada, em primeiro lugar, professora, pelas contribuições e pelas provocações. A primeira questão que você aponta, né, quando eu faço a discussão da integralidade, e aí, ali, o que eu estava expondo é que, por conta de a nossa cultura ocidental, né, as imposições dessa cultura e a forma como a gente aprende na escola, a forma como a gente aprende a estudar, a forma como a gente aprende o que é estudar, e aí que é diferente de brincar, e aí que é diferente de sentir, que é diferente da religião, e cada coisa acontece no seu espaço, é que essa fragmentação cultural em que a gente vive, né, e onde a gente aprende a pensar, a sentir, enfim, a valorar as coisas, que isso configura em impeditivos para viver essa integralidade. Então, o que eu aponto ali é uma dificuldade para dar conta dessa integralidade. Então, enquanto eu estava vivendo coisas e sentindo coisas, eu não me autorizava a escrever essas mesmas coisas, porque, para mim, o escrever precisava estar dentro de normas, de normas acadêmicas que estão um tanto distantes, e que algumas coisas que eu quero valorar diferente, eu quero trazer como integralidade, é difícil. Então, é mais para expor esse conflito interno, e que eu expus, porque acho que não é um conflito só meu, a gente aprende a fragmentar as coisas assim, né, desde a escola e talvez antes da escola, mas que eu fiz, então, essa aposta pela integralidade. Antes disso, você tinha apontado da palavra moldam, né? E aí eu achei muito curioso, porque eu estava relendo a dissertação esses dias, e aí eu me deparei com essa palavra e falei, puxa, eu disse moldam? Então acho que eu não usaria de novo, porque não foi realmente esse sentido, é mais o sentido de orientam, de guiam, né? E não no sentido de ser estático. Acho que eu mudaria hoje. Eu me deparei com ela e até falei, moldam, eu escrevi isso? Mas tá lá. Então, acho que é isso sobre a integralidade, é um desafio. Agora, sobre o aprofundamento, eu sabia que correria esse risco, corri mesmo, e eu acho que aprofundar a questão da autoimagem e da branquitude, das políticas de branqueamento, é algo necessário, mas eu acho que é algo que fica necessário para o futuro, porque nesse processo específico, né, da dissertação, se eu tivesse dado mais foco, mais espaço para isso, eu teria deixado outras coisas de lado. E aí, acho que para mim, foi mais importante falar sobre essas noções de integralidade, de circularidade, para conseguir falar do aspecto religioso sem que fosse folclórico, para então conseguir trazer tudo que eu queria sobre esse resgate de ancestralidade, sobre esse olhar para o passado, e o quanto eu acho que isso é importante de ser marcado, e é importante para o processo de construção de saúde e de autodeterminação, dessa coisa que eu chamo de autoimagem. Eu sei, estava correndo esse risco de uma leitura muito profunda sua, que trabalha a identidade, mas
acho que é uma coisa que precisa ser aprofundada, sim, e acho que as produções suas e do Nepim podem me ajudar também a aprofundar isso no futuro, mas fica mesmo como um convite. Eu não fiz essa escolha nesse trabalho, né, na dissertação, porque eu queria trazer essas outras questões do passado e que eu entendo que fundam essa integralidade. E acho que é isso. Muito obrigada por todos os seus apontamentos. Eu não sei se te respondo, na verdade, né? Responde sim, claro. Tá? Tudo bem. Obrigada. Bom, gente, então agora é minha vez de só dar um encerramento. Em primeiríssimo lugar, agradecendo demais as leituras tão atentas que a Márcia e a Cecília fizeram a esse trabalho da Cibele. Eu fiquei, assim, comovida, muito feliz, né, pela confiança que vocês têm, né, no trabalho que a gente tem desenvolvido no nosso núcleo. Cada vez mais eu estou convencida, né, no caso da Cecília, de que os nossos núcleos eles são realmente família e que a gente é comadre. Os nossos trabalhos podem fazer muita coisa juntas no nosso departamento, porque eu acho que eles vão cada vez conversando mais em termos aí das possibilidades que a psicologia social tem de tratar de temas que não são novos, tendo em vista que o racismo estrutura o capitalismo desde sempre, mas todos os nossos debates com essas questões de identidade que a gente tem tratado, principalmente nos temas das relações raciais, que tanto o núcleo da Cecília quanto o nosso tem feito. Então, eu acho que fiquei bem contente mesmo, né, de mais uma vez comprovar que a gente tem muito, muito a contribuir umas com os trabalhos das outras, né? E aí também eu acho que é por causa disso que nós duas acabamos fazendo tanta banca junta, né, Cecília? Porque as alunas e os alunos acabam reconhecendo que é possível manter um diálogo importante dentro dessas duas possibilidades de discussão na psicologia social. Então, fico muito feliz, né, de ter você aqui nessa nossa banca. E a Márcia, o que eu vou falar da Márcia, né? De novo, a Márcia está, cada dia que passa, a Márcia vai se tornando a pessoa que, na verdade, ela sempre foi, né? Mas que a experiência de fazer um monte de banca tem dado para ela, assim, é uma arguição mais legal que a outra, de uma clareza na explicação, o aprofundamento na leitura. Nossa, Márcia, eu acho que cada dessas arguições que você faz, acrescentando uma introdução e uma conclusão, é tudo artigo que você pode publicar, mano, porque você faz a coisa de um jeito tão legal, sabe? E eu fico muito orgulhosa de ser sua amiga, de ter você como parceira em tantas bancas, e a quantidade de trabalhos que a gente pode fazer juntas com tudo isso, né? Esse trabalho da Cibele, ele é um trabalho delicado, né? Assim como a Cibele é delicada no falar, foi um trabalho que ela fez de corpo e alma, né? Tentando aí levantar essas questões difíceis, né? Que a gente veio encarando em relação à mulher periférica, né? Desde da própria definição da mulher periférica, que ela melhor que ninguém explica, né? Até a própria ideia de tirar, né, de um lugar comum o que algumas intelectuais consideram não ser um conceito específico, né? Um jeito específico de trabalhar com esse tipo de mulher. Então, eu acho que o trabalho da Cibele é só o primeiro de uma série de trabalhos incríveis que ela pode fazer agora no doutorado, os artigos que ela pode tirar dessa dissertação, que são muitos, né, por todos esses temas.
Então, eu só tenho mesmo é que agradecer vocês duas que leram com tanta atenção, fizeram uma arguição tão legal, né? Levantaram provocações perfeitas, eu acho que para a Cibele melhorar agora esses pontos, melhorar no sentido da argumentação, né? Para já colocar nos artigos que ela pode escrever, né? Então foi, sei lá, gente, foi uma banca feminina do jeito que eu acho que tem que ser, sabe? Séria, profunda, fazendo provocações importantes para auxiliar o trabalho da candidata. Nossa, sabe, para mim foi uma experiência linda, né? Eu, ainda bem que nessas semanas, dessa pandemia, desse período aqui que eu estou passando, complicado e tudo, eu tive esses dois presentes, que foi a banca da Flora, né, que foi a outra menina minha que defendeu, e agora a banca da Cibele, né? Foram duas experiências que, para mim, assim, me dão vontade de continuar, porque tem hora que a gente pensa, mano, para quê, né? Continuar batendo, dando murro na ponta da faca, né? E não foi o caso aqui. Eu acho que aqui fluiu, né, as águas todas, e eu acho que foi muito bonito. Então, eu queria, de novo, agradecer a Cibele pela confiança, né, de ter me escolhido para ser orientadora desse trabalho, e eu espero poder, né, continuar te ajudando, te aconselhando nos seus próximos trabalhos, e que eu espero que seja um doutorado, né? Então, era isso que eu tinha para dizer, gente. Muito obrigada mesmo. E, Cibele, se você tiver alguma consideração final para fazer, então aproveita. Carlota, eu tô sem palavras, eu tô emocionada. É pura água que tá rolando aqui. Só agradeço mais uma vez a você, Carlota, por tudo, e a vocês, Cecília e Márcia. Estou aqui emocionada, tenho muita coisa para processar, para aprofundar, e agradeço muito. Só isso mesmo. A gente precisa agora avisar alguma coisa lá no chat? Precisa chamar o Diego e para ele parar a gravação e você sair da sala. É isso? Tá. Carla, eu saio da sala agora? Carla não está respondendo, será? Eu acho que ela está no chat. Ela escreveu Diego, acabamos. Ah, tá, ela está no chat. Oi, pessoal. Oi. Vocês vão... Diego, tô saindo aqui, viu? Tudo bem. Só para avisar que... Não, tudo bem, eu vi, vocês estavam desligando a câmera, né? Bom, vocês vão agora discutir a respeito das notas? Isso. Tá, eu vou encerrar a gravação. Encerrei. Obrigado, inclusive. Bom, tá gravando já. Tá, então eu vou proceder à leitura da ata de defesa da dissertação de mestrado da aluna Cibele Bittencourt Silva. Aos 8 dias do mês de maio do ano 2020, realizou-se no ambiente remoto a sessão pública de defesa da dissertação intitulada Os Espelhos de Oxum, Mulheres Periféricas, Relações Raciais e Autoimagem, apresentada pela aluna Cibele Bittencourt Silva, psicóloga, pela Universidade de Santo Amaro, São Paulo, que concluiu os créditos exigidos para obtenção do título de mestre em Psicologia Social, segundo encaminhamento do professor Dr. Salvador Antônio Mirelli Sandoval, coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social,
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e segundo registros constantes nos arquivos da Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação. Os trabalhos foram instalados pela professora doutora Carla Cristina Garcia, presidenta da banca examinadora, que foi constituída pelas seguintes professoras doutoras: Cecília Pescatori Alves, doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Márcia Campos Eurico, doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carla Cristina Garcia, doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sendo a orientadora da candidata. A banca examinadora, tendo decidido aceitar a dissertação, passou à arguição pública da candidata. Encerrados os trabalhos de arguição, as examinadoras deram o parecer final sobre a dissertação, tendo sido atribuída à candidata as seguintes notas. Professora doutora Cecília Pescatori Alves. Minha nota é 10. Professora doutora Márcia Campos Eurico. Minha nota é 10. E eu, professora doutora Carla Cristina Garcia, também atribui a nota 10. Sendo assim, a candidata foi aprovada com a média 10. Então, Cibele, Parabéns, Cibele. Você Parabéns, parabéns. a mais nova mestra em Psicologia Social. Vamos vê-la. Considerada a suspensão isso que eu ia das perguntar. atividades acadêmicas presenciais devido à pandemia de Covid-19 e conforme recomendação da CAPES, consignada na portaria 36, de 19 de março de 2020, excepcionalmente, essa defesa foi realizada por meio eletrônico. Obrigado, professora. Sei que é chato ter que pedir essa formalidade de ler, mas é que como o vídeo vai servir como documento... Como documento, então, é verdade, eu esqueci. Desculpe. Parabéns, Cibele. Obrigada. Obrigada, gente. Cibele, apareça aí, queremos te ver. Cadê a sua cara? Aqui. Não dá para ver? Eu tô não. Aqui, ó. Tá. Não, você não está. Continua falando, Cibele, que acho que às vezes quando a gente vai falando, aparece a nossa carinha. Inclusive, eu vou parar agora porque está aparecendo a minha. Tá bom. Me avisa depois se vocês estão vendo. Muito obrigada, vocês são muito generosas, muito incríveis. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu queria que a gente não tivesse em pandemia para eu poder ver vocês pessoalmente, para poder abraçar vocês, para poder agradecer pessoalmente, olhando nos olhos, fisicamente, não de forma virtual. Mas, muito obrigada. Sintam-se abraçadas, vocês são incríveis, muito generosas e contribuíram demais. Nem tenho palavras assim para dizer. Muito obrigada mesmo. E Débora está aqui e manda beijo para vocês. Tá certo. Beijinhos, parabéns. Beijo para a Débora também. Eu espero, sinceramente, poder ver vocês todas o mais breve possível. Então, também mando aqui o meu abraço bem apertado e torcendo para a gente sair logo dessa. E, por favor, continue torcendo por mim e pela minha mãe, para a gente sair desse desespero o mais rápido possível. Então, notícia. Carla, beijão para vocês, viu? Ok. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Márcia. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Má. Beijo. Tchau, Cibele. Depois a gente se fala, tá bom? Tá bom. Beijo, Carlota. Beijo. Tchau. Bom, Cibele... Diego, eu posso desligar? Como é que faz? Pode. Eu só vou encerrar a gravação, mas eu vou te mandar depois